temos como tema globalização e a sociedade da informação. Na aula passada, mostramos que a globalização é um fenômeno histórico, que não começou hoje, mas intensificou-se devido ao grande avanço da tecnologia, principalmente nos setores da comunicação e dos meios de transporte. Quando falamos em globalização, falamos da formação, da constituição de redes que interligam pessoas, produtos, serviços e países. Como no título, a globalização atual, sim, a globalização é um fenômeno histórico, filha do seu tempo, dos sujeitos que a realizam e principalmente do desenvolvimento tecnológico, científico e informacional. Mas o que é a globalização? A globalização é um processo, como dito anteriormente, de integração, de formação de redes de comunicação, seja ela na economia, na política, na questão territorial da diminuição das distâncias e da economia mundial. A globalização não é um fenômeno novo, como dito anteriormente. Intensificou-se principalmente na década de 70 do século XX, como consequência da Guerra Fria e do intenso desenvolvimento técnico-científico promovido por essa corrida armamentista e a corrida tecnológica promovida pelas duas potências econômicas da época, Estados Unidos de um lado e União Soviética, liderado pela Rússia do outro. Tecnologias como comunicação via satélite, conquista do espaço, corrida armamentista, meios de transporte cada vez mais rápidos e desenvolvidos, marcaram esse processo. Falei que a globalização é histórica, pois não começou agora. Vem desde o século XV, quando a globalização era feita por países, que até então buscavam novas rotas comerciais que perpassavam pelo Oceano Atlântico. Falo de Portugal e de Espanha e das grandes navegações. Hoje, saem as caravelas, entram os transatlânticos, os cargueiros, transportando milhares e milhares de produtos em containers que viajam pelo mundo em múltiplas rotas comerciais, interligando mercados, como eu disse, pessoas, culturas e territórios. Não podemos nos esquecer que essa rede de comunicação é um elemento fundamental para o desenvolvimento da globalização, para a formação das aldeias globais, que possibilitam, dessa forma, novas relações e maneiras de interação entre pessoas e países, formando um mercado global. Mas aqui, como alertado na outra aula, será que esse mercado global, será que essa interação entre pessoas, ela é simétrica? Acontece da mesma forma? Como já dito pelo geógrafo brasileiro Milton Santos, a globalização se dá em 3 camadas. Enquanto fábula, enquanto concretude e realização, se pensarmos nos países desenvolvidos, exportadores de tecnologia e, portanto, que vivenciam intensamente tudo aquilo que essa rede integral possibilita, enquanto farsa, enquanto tragédia, que vê o aumento das desigualdades sociais e econômicas, o aumento da pobreza, a exploração de uma mão de obra barata e de recursos naturais, se pensarmos nos países pobres ou em desenvolvimento, e enquanto futuro, enquanto possibilidade, enquanto uma realização simétrica que promova, por fim, o desenvolvimento de todos. Afinal, em qual rede o Brasil, enquanto um país desigual, se encontra? Dando continuidade, forma-se hoje, com essa globalização do futuro, uma sociedade da informação, cujo bem mais precioso não são os países, muito menos os produtos, se pensarmos numa cadeia industrial, mas sim a informação. Informação de pessoas, estratégicas, de empresas, dados, meus alunos. Dados transmitidos ao vivo, de forma instantânea. Nessa sociedade da informação, primeiro o foco é na tecnologia, na armazenagem e na transmissão de dados, cada vez mais rápida e intensa. Por isso, há o tão debatido leilão do 5G no Brasil. Essa tecnologia dominada por americanos e chineses, que promete uma transmissão
milhares e milhares de vezes mais rápida do que a tecnologia agora. Não se esquecendo, trata-se da tecnologia e informação como forma de manutenção de poder. Quem tem acesso a esses dados tem chaves que abram o desenvolvimento, o crescimento econômico e a busca pelo lucro. Hoje, sejam os dados das pessoas físicas, sejam os dados de empresas, sejam dados estratégicos de países ou dados financeiros, eles são mais importantes do que numa época em que os produtos que eram feitos pelas indústrias tinham relevância. Trata-se também de um processo em que a predominância do setor de serviços, da comunicação de dados, ela é muito mais importante e tem papel de destaque, frente ao que outrora era a produção industrial. Lembram-se das 3 primeiras revoluções industriais? Centradas na linha de montagem, na produção em larga escala? Hoje, na sociedade da informação e do consumo, o setor de serviços tem papel de destaque. E por fim, meus alunos, sai de cena a questão simples da sociedade e passa a informação e a tecnologia serem pilares das relações entre pessoas, países e empresas. Afinal, vivemos uma globalização da informação, uma rede de comunicação baseada na mobilidade dos smartphones, da conectividade da rede Wi-Fi e da internet das coisas. Afinal de contas, meus alunos, como mostrado nessa tela, toda a revolução industrial, todo o processo de globalização é filho ou filha da sua tecnologia e do seu tempo. Hoje vivemos os cabos que ligam continentes, como os cabos oceânicos, a fibra ótica, a comunicação via satélite e a internet que interliga não só pessoas, como aparelhos, se pensarmos na revolução 4.0 e a internet das coisas. É esse intenso desenvolvimento tecnológico, marcado pela mobilidade, pela conectividade e transmissão de dados em tempo real, que marca essa globalização, que cria e que intensificou se formando a sociedade da informação. Esses meios de comunicação em massa, que disseminam através de múltiplas plataformas, reúnem um sistema denominado de mídia. A divulgação em grande escala de mensagens, a rapidez com que elas são absorvidas pelo público, a amplitude em que elas atingem qualquer tipo de público em qualquer lugar, geram enorme interesse, abre espaço para o estudo do nosso comportamento. Afinal, meus alunos, os meios de comunicação de massa, que atingem o maior número de pessoas, influenciam a nossa vida. Afinal de contas, numa sociedade em que muitos aplicativos são gratuitos, que muitos serviços são consumidos e baixados nos smartphones, qual é o público-alvo? Você e os seus dados que você representa. Afinal, como mostra nessa chart, a sociedade da informação, em última instância, é a sociedade de consumo, dominada pela mídia, que muitas vezes escraviza e manipula o consumidor, como criticado na charge que vocês veem diante de vocês. Enfim, meus alunos, a organização da população mudou. As nossas relações sociais mudaram no contexto dessa globalização da informação. Hoje, ela é baseada na criação de um mercado global, padronizado, em que o indivíduo é levado a não perceber as transformações, ou até mesmo que ele vive numa globalização, independentemente das suas características individuais ou dos países que eles vivem. Mas sabemos que a globalização ela não é para todos, e nem é da mesma forma para todos. A internet tem um papel central, a partir do momento que tornou plural a informação e principalmente disponível a diversos grupos, que antes eram silenciados por grupos hegemônicos. Hoje, qualquer pessoa, se pudermos fazer a comparação, tem uma rede de comunicação à sua disposição. Plataformas digitais, redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, inúmeras plataformas que fazem com que você tenha a voz. Você, afinal, não precisa estar sujeito a uma grande rede de TV ou de rádio. Você pode ser produtor de conteúdo, e esse conteúdo, produzido na sua residência,
Através dessa rede de comunicação, pode chegar ao mundo. A tecnologia abre novos caminhos, novas maneiras de nos expressarmos e organizarmos. Hoje, da nossa casa, com os nossos recursos pessoais, mobilizamos milhares e milhares de pessoas. Haja visto os movimentos populares surgidos no século XXI, principalmente a partir de 2013 no Brasil. O povo à rua, mobilizando-se pelas redes sociais. As minorias passaram a ter voz. Grupos que eram submissos ou calados passaram a romper os grilhões que os silenciavam. Hoje, o cidadão comum, individualizado, seja de qualquer classe, setor da economia ou etnia, tem voz. Então, meus alunos e alunas, até a próxima aula. Nos vemos nos próximos episódios abordando os novos conteúdos. Obrigado!